Então, pessoal, boa tarde. Vamos lá, mais uma aula de desenho técnico. Hoje a gente vai continuar falando sobre perspectivas. As nossas duas últimas aulas, né, vocês viram sobre quais são os tipos de perspectiva, né? Então, nós vimos que existe a perspectiva axonométrica, né, que a gente mais conhece e mais usa, é a isométrica. E nós vimos também que existe a perspectiva cavaleira, né, e a perspectiva cônica ou real. Tá? Essas aí é o que a gente tem mais costume de fazer, né, e desenhar é a perspectiva axonométrica isométrica. Né? Nós vimos que ela tem esse nome porque quando eu faço o desenho, as medidas que eu faço no desenho é igual à medida real do objeto. Por isso que é isométrica. Né? Os outros tipos, nós vimos que tem aí uma deformação, né? À medida que eu tenho que desenhar, né, à medida que eu faço um desenho das arestas, né, das curvas, elas não têm a mesma medida do objeto real, porque quando o objeto está ali sendo visto em 3 dimensões, ele vai aparecer com a sua medida deformada, né? Então, por isso que a gente tem que usar uma escala, né? E a gente viu que isso é preciso quando a gente vai fazer a perspectiva isométrica, né? Tem um valor lá. Quando vai fazer perspectiva dimétrica, trimétrica, né? Todas essas são perspectivas axonométricas. E também vai usar a escala quando for perspectiva cavaleira. E também na cônica, né? Que é a que mais se parece com a realidade. E aí, a gente viu como fazer, né, um traçado de um desenho de perspectiva isométrica. E aí foi passado o exercício, né? Vocês tiveram uma semana para fazer o exercício. E nesse exercício, vocês fizeram o desenho de perspectiva somente de objetos que só tinham arestas retas, né? E hoje, nós iremos aprender a fazer desenho de circunferência em perspectiva. Tá? Então, vamos direto ao ponto. Para isso, para hoje, né, eu preciso que vocês acompanhem e, se possível, desenhem junto comigo, tá? Mas para isso vocês vão precisar ter com vocês aí o compasso, tá? Como eu passei na mensagem, né, para desenho de circunferência, a gente vai ter que usar compasso, tá bom? Tá, aqui são os passos, né, para a gente fazer o desenho de uma circunferência. Quais são os casos que a gente vai precisar fazer um desenho desse? Né? A gente vai aprender a fazer aqui utilizando instrumentos, né? Vai ficar bem preciso, né? Mas também pode fazer como desenho de rascunho. Mais ou menos a mesma metodologia que a gente vai utilizar aqui para fazer o desenho utilizando compasso de esquadro e régua, a gente pode também utilizar, né, a ideia para fazer desenho de rascunho, de esboço, né, de perspectiva que tem a circunferência, entendeu? A mesma ideia, só que sem utilizar compasso, sem utilizar os instrumentos, tá? A gente vai utilizar esses tipos de desenhos aqui quando tivermos objetos com esse tipo de geometria, né? Então, vou mostrar para vocês aqui um desenho, né? Desenhos técnicos do livro da Protec, né? Um livro antigo sobre desenho técnico. Tem bastantes exemplos, né, sobre desenho de máquinas, elementos de máquinas, padrões, medidas. E eu deixei separado aqui para vocês verem alguns exemplos, né? Então, vocês vão dar uma olhadinha aí, vai aparecer para vocês. Aqui são alguns exemplos, né? Onde eu preciso aprender essa técnica que a gente vai aprender hoje, né? Para fazer esse tipo de desenho. Claro que está sendo desenho feito à mão, né? Por exemplo, não utilizando um computador, não utilizando um programa. Então, vocês podem ver aqui, esse primeiro caso aqui é uma espécie de polia, né? É uma polia que a correia é uma correia plana, né? A gente conhece a correia que é em formato de V, né? Essa aqui é uma correia plana. E é muito utilizada em máquinas antigas, né? Você tem uma alteração de velocidade, certo?
E aí você percebe aqui que tem várias e várias circunferências, né? Esse é um exemplo, tá? Tá aqui feito em perspectiva, né? Está vendo aqui, só que ele tem corte, que é outro assunto que vocês já viram, mas a gente vai ver de novo. E aqui o desenho em vistas ortográficas, que vocês já viram como fazer. Do lado também uma outra polia também, né? Tá vendo aqui? Também precisa de desenho de circunferência, tem esse diâmetro maior, tem esses diâmetros menores, né? Diâmetro aqui no cubo. E para fazer um desenho desse, tem que aprender essa técnica que a gente vai aprender hoje. Certo? E aí a gente teria muitos exemplos, né? Aqui outra polia em V, né? Que essa é a mais comum que a gente vê em motores, né? Motores elétricos, máquinas. Esse tipo de correia aqui, né? Também a gente vai utilizar essa técnica. Outra correia aqui, poli-V, né? Ou seja, são vários canais. Então, para esses casos aqui, sempre a gente vai utilizar essa técnica que a gente vai aprender aqui hoje. Então, mãos à massa, preparem papel, lapiseira ou lápis, esquadro, régua, borracha e compasso, tá bom? Aqui são os exemplos de onde são esses elementos de máquinas, né? Correias em motores elétricos, em máquinas, né? Compressores, etc. Beleza? Então, vamos lá. Tá, então vai aparecer, fixe na tela aí, onde vai aparecer uma lapiseira verde aqui, ó, tá? Fixe na tela de vocês para aparecer grande, tá bom? Que aí eu vou ensinar para vocês como fazer esse desenho. Ok. Todo mundo está me ouvindo aí? Sim. Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Sim, né? Devo responder no chat. Tá, então beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a mesma coisa que a gente fez no outro caso, né? Que é o quê? A gente primeiro tem que fazer aqui as linhas, né, dos eixos isométricos, tá bom? Que são aquelas 3 linhas, né? Que vão ter ali um ângulo ali de 2 na vertical aqui, né? Vamos fazer com as outras 2, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode utilizar uma régua, né? Tá? Como eu falei para vocês, e como o caso a gente não tem aqui usando um papel, usando uma régua T, o que a gente vai fazer? Nós iremos utilizar, a gente vai fazer medida, né? Então, vou pegar aqui a folha do papel, vou medir aqui a partir da borda, tá bom? Em 2 pontos, tá? Então, vocês estão vendo, estou colocando lá na beirinha aqui, ó, o 0, tá bom? Eu vou colocar aqui, medir aqui no 10, tá? Medir certinho aqui no 10. Vou também fazer isso lá na outra extremidade aqui, mais pro outro lado aqui, ó. Pronto. Agora eu vou unir essas 2 linhas. Tá? Então já tem aqui, já tem essa linha horizontal. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu posso pegar aqui um esquadro, tá bom? Como esse aqui, ó, e apoiar ele em cima dessa linha aqui, tá bom? Se eu fizer isso, eu sei que aqui ele vai estar uma linha vertical, né? E vai estar aqui com 90 graus, né? Que eu preciso. Vou apoiar aqui em cima dessa linha aqui do esquadro. E eu vou traçar aqui uma linha para cima, vertical. Pronto. Tá bom? Então, faço uma linha horizontal, faço uma linha vertical, tá bom? Agora vamos fazer os outros 2 eixos isométricos, né? Um para cá e outro para lá. Beleza, para isso que eu faço? Novamente, eu vou aqui e apoio o esquadro em cima da primeira linha que eu fiz, a linha horizontal, tá bom?
O certo é você colocar a ponta, né? Eu vou colocar um pouquinho a mais aqui, porque a ponta não está tão boa do esquadro. Então, vou colocar um pouquinho mais além aqui da ponta, dessa linha vertical aqui, e vou traçar para cá, tá bom? Viro o esquadro para o outro lado, certo? Eu vou apoiar aqui o esquadro aqui. Em cima da linha, tá bom? Para ele poder fazer aqui o outro eixo isométrico. No mesmo ponto aqui, ó, eu traço para lá. Tá? Pronto, já fiz 3 eixos. No momento, a gente vai usar só esse eixo aqui e esse eixo aqui. Qual é a ideia? Qual é a intenção? A intenção aqui é que a gente faça primeiro um quadrado, tá bom? E dentro desse quadrado é que a gente vai fazer a circunferência. Tá? Bom, se a gente vai fazer um quadrado, então todas as arestas têm a mesma medida, né? Então vou definir aqui um valor. Vou pegar a régua aqui e vou definir o valor de 50 milímetros. Tá bom? Então vou colocar o zero aqui, ó. Tá? Eu vou apoiar aqui. Vou traçar aqui 50. Pronto. Vou virar agora aqui para vertical e vou medir aqui também. 50 também. Tá? Então, já coloquei aqui, ó, 50 aqui e já coloquei 50 aqui. Sobe embaixo é isso. Tá? E agora o que eu faço? Eu pego aqui a régua e apoio em cima da linha horizontal que eu fiz aqui, ó. Deixo ela alinhada. Daí eu venho com o esquadro aqui, ó, apoio em cima da régua e vou até o ponto que eu tracei aqui, ó. Esse ponto aqui que é 50, tá bom? Bom, vocês estão conseguindo acompanhar? Alguma pergunta até aí? Vocês estão conseguindo acompanhar mesmo? Professor, a minha internet tá só caindo, não tô conseguindo. Certo. Vamos lá. Vai ficar gravado, né? De qualquer forma, se não conseguir ver tudo, mas vai estar gravado, né? Então, eu vou apoiar aqui certinho onde está o 50, tá? E eu vou fazer uma linha para cima aqui, ó, sem medida, tá bom? Até onde der. Aí eu vou pegar, eu vou virar agora o esquadro, apoiar de novo na régua, correr ela até ele chegar aonde eu tracei aqui, ó, 50. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, tá? Nesse ponto aqui. Eu traço ele para cá. Até ele encontrar aqui, ó. Esse ponto. Beleza. Então, já fiz aqui esse quadrado que vai servir como base para fazer a circunferência dentro dele. Tá bom? A gente vai fazer aqui o desenho de uma circunferência, tá? A partir dessa circunferência, a gente pode fazer o desenho, por exemplo, de um cilindro, né? A gente faria aqui uma circunferência, faria outra circunferência atrás e depois só faria a união. Tá bom. Beleza. Fiz então aqui esse quadrado, tá? Medi aqui 50, medi aqui 50. Depois é só unir aqui utilizando o esquadro. Feito isso, você agora vai traçar aqui, ó, separar esse quadrado em 4 partes iguais. Para isso, eu vou colocar metade da medida aqui nessa linha aqui e metade da medida aqui. Tá? Então, eu vou medir aqui 25, né? Vou pegar a régua de novo. Eu vou medir aqui 25. Ó, acompanha comigo. Coloca aqui o zero certinho aqui nesse ponto, onde contou as 3 linhas. E eu meço aqui, ó, 25. Tá? Só faço um pontinho aqui para mim. Para ficar mais preciso, eu vou fazer a mesma coisa lá em cima. Vou colocar o zero aqui. E vou ver onde fica aqui a marcação do 25. Pronto.
A mesma coisa que eu vou fazer agora aqui na vertical, tá? Vou ver onde é que vai dar o 25 aqui, ó. 0,25. Pronto. Agora o que eu faço aqui? Agora eu vou vir aqui, a mesma coisa. Eu vou colocar a régua aqui debaixo da linha horizontal, que foi a primeira linha que eu fiz. Tá? Vou vir com o esquadro, tanto faz de ser de 30 graus ou de 60, e vou colocar em cima aqui onde eu marquei 25. Tá? Eu vou traçar aqui outra linha vertical. Pronto. Vou pegar o esquadro de 30, 60 graus, vou apoiar ele aqui em cima da régua, vou correr com ele até ele chegar onde eu tracei 25 aqui na vertical. Aí eu traço ele até o outro ponto. Tá bom. Então aqui, ó, perceba. Separou em 4 partes. Certo? E agora o que eu faço aqui? Agora só. Eu vou traçar uma linha que vai unir esse vértice aqui, ó, até aqui, com a régua. Vou traçar outra linha reta aqui, ó, que liga esse ponto aqui até aqui. Ok? Beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar? Certo? Vamos lá, então. Então, para isso eu vou usar uma régua, tá? Então, vou unir aqui, ó, essa linha com essa aqui, ó, tá? Eu vejo se está realmente alinhado, se realmente está pegando os pontos, ó. Traço essa linha aqui, tá? E aqui, né? Eu vou ver desse vértice aqui até aqui. Traço outra linha. Aqui, você faz, essas linhas são linhas de construção. Então, você faz utilizando aquele lapiseira ou lápis, mas sem colocar força, porque depois você vai ter que apagar isso aqui. Tá bom? Pronto. Feito isso, agora você vai fazer o seguinte, agora você vai unir, tá? Vai fazer uma linha diagonal, que vai ligar esse ponto aqui até esse ponto aqui, tá? Então, você pega de novo a régua, tá? E vai unir daqui até aqui. Pronto. Já fiz todas as linhas necessárias para mim fazer a circunferência em 3 dimensões, né? Em perspectiva isométrica. Tá. O que eu esqueci de falar, né, é que quando a gente tem, né, um objeto que ele é cilíndrico, tá? O que vai acontecer é, dependendo da maneira que você vai estar observando ele, né, ele vai aparecer deformado, né? Então, tipo assim, se eu estiver olhando de frente, tá, para essa peça aqui, ó, eu vejo uma circunferência, né? Mas se eu começo a virar ela assim, ó, eu não vou ver uma circunferência, tá? Eu vou ver, na verdade, uma elipse. É o que está fazendo aqui. Está fazendo o desenho de uma elipse, né? Ou seja, a circunferência deformada, tá? Eu estou virando a circunferência. Tá? Então, vamos lá. Agora é a hora de usar o compasso, tá bom? Então, você vai pegar o compasso, tá aqui um exemplo de um compasso, tá bom? Como eu não falei ainda sobre o compasso, então, só o compasso, né? Para quem não sabe. O compasso, ele tem 2 pontas, tá? Uma é chamada ponta seca, que ela é feita de aço, né? Que ela tem uma ponta bem fininha, que você vai apoiar no papel, fazer um furo mesmo no papel, tá? Para ele poder ser o centro do círculo, da circunferência que você vai fazer. A outra ponta, né, é a ponta do lápis, tá? Essa aula vai estar disponível no Google Sala de Aula, mas eu sempre também coloco também no próprio grupo, né? No grupo do WhatsApp. A aula gravada. Só precisa aguardar aí um envio, né? Aí depois eu posto. Tá bom? Então, aqui nessa ponta do lápis é interessante. Quando você for fazer, é o seguinte, ó, você tem que ver, primeiro, a ponta C, que é a ponta do lápis, tem que estar na mesma altura, tá bom? E aqui, o lápis, você tem que apontar ele, né? Aí, como é que você aponta? Desse jeito aqui, ó.
A ponta do lápis aqui tem que estar nesse formato aqui, tá vendo aqui, ó? Parece que você pega você pode pegar um estilete, né? E fazer isso aqui, ó, com ele, né? Pra ele ficar apontado assim pra dentro, ó, tá? Ele aponta só um lado dele, tá bom? Que é justamente onde vai pegar aqui no papel. Então vamos lá. Então olha só, a primeira coisa a fazer, eu vou pegar a ponta seca, que é essa ponta aqui, ó, e vou colocar bem nesse ponto aqui, ó, bem nesse vértice aqui, tá? Aí eu vou pegar e vou abrir aqui o compasso, até que essa ponta do lápis aqui, a pontinha dele, encoste aqui, nesse vértice aqui, nesse ponto aqui, né? Eu vou abrir aqui, tá? Tranquilo, veja se tá bacana, veja se realmente tá na ponta certinha aqui, do outro lado, tá? Veja se tá bacana, ficou bacana, beleza. Aí é o seguinte, como é que eu uso o compasso? Eu tenho que pegar por aqui, tá? Eu pego por aqui e giro. Vou pegar por aqui, ó, apoio, e agora eu faço o giro. Você pode estar certinho aqui na ponta certa. Agora eu vou traçar aqui. Pronto. Já fiz a primeira linha, primeira curva. Viro o compasso, tá bom? Até nesse outro ponto aqui, né? Aqui, ó. E vou apoiar nessa linha aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? E agora eu vou e faço a mesma coisa pro outro lado. Beleza. Não precisa fazer força, porque ainda é linha de construção, tá bom? Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou pegar a ponta seca, tá? Vou apoiar aqui, ó. Tá vendo essa linha diagonal aqui, ó? Ela vai cruzar com essa aqui, certo? Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem nesse pontinho aqui, bem nesse cruzamento aqui. Pronto, tem que fazer um furinho bem aqui. E aí eu pego, agora eu vou fechar o compasso até ele encostar aqui, ó. Onde ficou aqui a linha. Tá? Fechou, bacana? Tá a posição certa? Agora é só virar. Tá? Vira para um lado, vira para o outro. Pronto. Beleza. Faço a mesma coisa aqui embaixo. Ó, vou apoiar no cruzamento dessa linha aqui com essa linha aqui, ó. Tá? Veja certinho onde ele se cruzou e faça o ponto, faça a furação. Pronto. Apoiou, apoio o compasso e viro ele. Não ficou tão certinho, né? O furo não ficou certinho no ponto certo onde deveria. Deu um pequeno erro. Beleza. Tá feita então a elipse, que é a circunferência. Se eu fosse fazer aqui um cilindro, eu ia fazer para trás aqui uma outra circunferência dessa. Tá bom? Daqui para frente, você vai utilizar somente a lapiseira. Tá? Então, eu vou pagar aqui a linha de construção primeiro. E depois eu vou reforçar isso aqui. Como? Você pode usar realmente na mão mesmo, entendeu? Vou reforçando aqui, feito à mão mesmo. O compasso, você não vai conseguir fazer uma linha grossa. Tá? Então agora eu vou pegar a borracha e eu vou apagar aqui as linhas de construção. Tá? A intenção aqui é só fazer realmente uma circunferência. Se fosse fazer outra circunferência, eu só teria que saber onde é que é, né? E fazer o resto. Essa linha que eu apaguei aqui, eu nem precisava apagar, porque normalmente, se fosse um desenho de, por exemplo, um furo, um eixo, né? Aqui já seria o desenho do centro, na linha de centro. Lembra de centro? De centro é aquela linha que ela é fina, né? E é traço ponto, né?
mas a gente pode fazer de novo. Eu vou apagar aqui. O que for linha de construção, não precisa. Aí você pode usar uma borracha pequena para apagar esses outros pontos aqui, ó. Esses aqui que é mais difícil de fazer com borracha grande. Tá? E agora é o trabalho de artista, né? Agora é a mão mesmo, né? Você vai, por cima da linha que você já fez, você vai usar, bota uma lapiseira agora com a ponta mais grossa, e aí pacientemente você vai traçando, ó, por cima da linha. Então, é um trabalho de paciência, né? Trabalho para ser feito com calma, que não tem como fazer com pressa. Tá? Tá. E aí? Tá feito, né? Agora vamos fazer só a linha de centro, né? Que já tinha marcado aqui. Já tinha marcado aqui os pontos, né? Centrais. Então a gente pode traçar aqui a linha de centro. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar novamente aqui a linha, onde passou o centro. Primeiro eu vou fazer só uma linha aqui, tá? Uma linha fina. Vou fazer outra aqui na inclinada, né? Tá. Em cima dessa aqui que eu vou fazer o que é linha de centro. Então, o primeiro que eu faço aqui, eu pego uma borracha, tá? E apago aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Apago. Vou apagando aqui os pontos aqui, ó. Vou apagando partes da linha aqui, ó. E o que eu vou fazer? Nessas partes que eu apaguei, vou pegar de novo a lapiseira e vou fazer um pontinho. Tá? E agora eu posso ir de novo com a lapiseira. Aí, para isso, você tem que ter a ponta da lapiseira, né? E agora eu faço a linha fina, mais um pouquinho mais de força, né? Ela poder ser mais visível. E é importante que toda linha de centro, ela passa da peça, tá vendo aí? Ela tem que passar na peça. E no centro, sempre fica essa cruz. Ah, isso aí não sou eu que estou falando, não. Isso aí está na norma. Tá bom? Isso aí é o que você vai ver feito nos desenhos técnicos. Então, sempre fica essa cruz no meio aqui. Tá? E sempre ele vai passar da peça. Pronto, tá aí. Tá feito. Tá bom? E aí, vocês dão conta de fazer também? Então, vai ficar como um dever para casa, fazer o desenho de um cilindro, tá bom?
o desenho de um cilindro, anotem aí como sendo um trabalho, né, uma atividade, tá bom? Tá? Vocês vão desenhar um cilindro com um diâmetro de 50 milímetros, tá bom? E comprimento de 50 milímetros, ok? Na verdade, ele vai ficar meio quadrado, né? Quadrado no sentido do tamanho, né? O diâmetro é o tamanho do comprimento, tem a mesma dimensão, tá bom? E aí, vocês podem me enviar até no outro sábado, certo? Para vocês praticarem essa parte. Para isso, vocês vão precisar ter esse instrumento aqui, ó, o compasso. Se possível, se vocês não tiverem, compre um compasso do tipo metálico, tá bom? Aqueles de plástico costumam não fazer desenhos corretos, eles são folgados, você não consegue ajustar. Enquanto você vai fazendo aqui a circunferência, ele sai da medida, tá? Ele fica torto, tá bom? Então, até o próximo sábado. Então, vocês vão entregar para mim, né? Vocês vão enviar por e-mail, né? Ou pelo Google Sala de Aula, o desenho de um cilindro com um diâmetro de 50, esse aqui é o diâmetro, tá? Comprimento de 50 milímetros, né? Ou seja, vocês vão fazer essa circunferência, e aí, no caso, como é que vocês vão fazer, né? Nós vimos que fizemos primeiro aqui uma caixa, não foi? Fizemos uma caixa aqui, né? Aliás, fizemos esse quadrado, né? Na verdade, iríamos fazer aqui uma caixa, né? A primeira coisa a fazer era fazer essa caixa, tá? Com essa dimensão aqui, né? Essa dimensão aqui de 50, tá? E aí, lá atrás, ia fazer um outro quadrado, que também dividir em 4 partes, né? Fazer justamente aquelas linhas, né? E lá atrás ia fazer justamente também o desenho da elipse, né? E aí vocês estão vendo aqui atrás como é que eu posso fazer também desenho de rascunho, né? Eu faço o quadrado, né? E em cima desse quadrado eu já posso fazer aqui o desenho de uma circunferência. Pronto, está aqui feito, né? Aí vocês vão fazer as duas circunferências e depois vão uni-las, né? Justamente aqui, né? Quando você tem essa diagonal que passa aqui, ó, né? Que passou aqui também, né? Vai pegar esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, né? E você vai unir aqui esse ponto dessa diagonal com esse ponto dessa diagonal aqui, vão unir também. Tá? E depois disso é só apagar o que for linha de construção, né? E aí só vai restar aí no cilindro, né? Vai fazer um desenho agora com mais... Vai fazer as linhas mais grossas, com mais destaque, né? Para fazer as arestas. A superfície, não é isso? Não é necessário fazer essa linha de dentro, porque ela é invisível. Se for fazer, ela tem que aparecer aqui com uma linha tracejada. Certo? Mas como estamos desenhando aqui um objeto que ele é uma figura geométrica, né? Ela é sólida, então a gente não precisa desenhar essa aresta aqui não, viu? É somente as arestas de fora, só essas aqui, que vocês estão vendo aqui. Ok? Desenhei essa parte aqui em rascunho, né? Só para vocês darem uma olhada também como é que pode fazer um desenho de rascunho, utilizando a mesma forma, né? Você faz a caixa, faz os 4 lados, né? Divide a caixa em 4 partes, né? Como a gente fez aqui. Depois você faz a circunferência aqui, as duas maiores, né? E depois faz as duas curvas menores, né? Circunferência são curvas, né? Depois só une, né? Aí você faz isso aqui. Certo? Então anote aí essa atividade. E aí nós agora iremos partir para os desenhos de seção e corte. Sei que vocês já deram uma olhada, já viram sobre isso, já leram sobre isso aí, né? Mas vocês não chegaram a ver sobre seção, né? É isso que a gente vai ver agora, ok?
Então acompanhe aí. Beleza, pessoal. Então, nós iremos ver sobre desenho de cortes e seções. Bom, corte é quando eu preciso mostrar um detalhe de uma peça, né, a parte interna de uma peça. Tá? Que aí, quando eu tenho uma peça que é complexa, desenhar ela em vistas ortográficas, com arestas invisíveis, não fica legal. Você não consegue observar. Você não consegue observar o que está dentro. Fica tão confuso que você não consegue entender. Né? Você não consegue... você não vai conseguir compreender, né, a parte interna da peça. Então, para isso que existe os desenhos de corte. Aí você tem corte total, você tem corte composto, e também, por causa disso, você vai ter as achuras, né? Você pode ter meio corte, o corte parcial, e depois as seções, né? Seções, encurtamentos, que aí depende do formato da peça e omissão de corte. Então, vamos lá. Bom, aqui é o exemplo que sempre a gente mostra, né? Então, vocês estão vendo aqui o desenho de uma válvula gaveta, né? Que é assim que a gente chama. A válvula gaveta a gente conhece vulgarmente como torneira. Então, a torneira, né? Tecnicamente é uma válvula de gaveta, certo? E aqui do lado esquerdo, você tem um desenho técnico de uma válvula de gaveta, né? A gente conhece como torneira, em vista ortográfica. Então a gente sabe, quando a gente desenha o objeto em vista ortográfica, primeiro a gente verifica qual é aquela vista, né? Então, vamos dizer que essa aqui seja a vista frontal. E a gente sabe que tudo que tiver ali dentro da peça, a gente vai ter que mostrar, só que utilizando a aresta invisível. Não é isso? E aí, desenho de aresta invisível a gente mostra através de linhas tracejadas, não é isso? Certo? Estão acompanhando isso? Estão entendendo aí alguma pergunta? Então, beleza. Bom, então aqui você consegue ver que as linhas que estão contínuas, né, está mostrando a parte externa do objeto, né? Você está vendo aqui essa parte aqui onde você manuseia, né, o manípulo, né, onde você vai fechar ou abrir a torneira, tá? Você vê o que em cima dele aqui, ó. Que peça é essa aqui em cima da torneira? O que vocês acham que peça é essa? Hum? Alguém pode responder que peça é essa aqui? Essa aqui que eu estou apontando aqui, ó. Peça é essa aqui. Não está aparecendo é porque tu precisa colocar a apresentação, fixar na tela, entendeu? Aí tu vai conseguir observar. Tá? Tem escrito apresentação aqui lá em pessoas, tu vai lá em apresentação e coloca fixar na tela, que aí vai aparecer para ti a apresentação. Tá bom? Então, faço a pergunta novamente, né? Estou mostrando aqui o desenho da torneira, né, o desenho da válvula gaveta, e essa parte aqui em cima, que peça é essa aqui? Ó?
Alguém poderia me responder que peça é essa aqui? Não? Essa peça aqui é onde eu fixo, né? Eu fixo esse manípulo, né? Onde eu faço o giro ali da torneira, né? É uma porca, né? E uma porca aqui tem um parafuso, né? E esse parafuso, ele faz parte de um eixo, tá? E esse eixo aqui, internamente, ele vai fixar numa peça que é a gaveta, que é a válvula que vai deixar abrir ou passar a água, né? Então, aqui tem a entrada, ou saída, tanto faz, né? Tem as entradas aqui, entradas e saídas. E aqui dentro tem uma válvula, mas eu não consigo observar, eu não consigo entender. Então, para isso que existe o desenho de corte. Então, a mesma válvula, gaveta, ela foi desenhada aqui, no lado direito, em corte, ou seja, eu peguei, né, uma serra e passei justamente na metade da peça, de ponta a ponta, tá? E aí eu consigo ver já a parte interna, então eu consigo ver esse eixo aqui, ó, consigo ver a porca, né? Consigo ver aqui que essa parte aqui escura é a válvula gaveta, que à medida que eu giro aqui, ela sobe e desce, consigo ver de maneira bem clara aqui aonde entra a água, por onde que ela vai sair, né? Então eu só consigo isso através de um desenho de corte, que é o caso, tá? E aí tem os tipos de corte. Pode ser o corte total, né? Corte total. Então é quando eu pego uma seção, né, como se fosse uma faca, né? E eu corto a peça por inteiro. Eu tenho que atravessar a peça inteira, como é o caso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um desenho aqui de um cilindro, ou uma bucha, por exemplo, aqui. Eu passo através dele um plano de corte, né, como se fosse uma faca. Vai ser corte total se ele atravessar a peça inteira, como é o caso aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu quero mostrar o interior de um joelho, né, de uma é, de uma curva, né? Então, no caso aqui eu tenho um joelho. E aqui eu cortei esse joelho ao meio, tá vendo aqui? Esse AA é o chamado plano de corte, por onde eu passei o corte. Então, eu tenho aqui a vista frontal em cima e tenho aqui a vista superior embaixo. Na vista superior, eu passo por ela uma linha tracejada grossa, né? Traço ponto grossa, tá? Com duas setas para cima, com duas letras que são a mesma letra, no caso aqui é A, e maiúsculas, tá? Então aqui está dizendo o seguinte, eu cortei essa peça ao meio. E o que eu vou ver é o que está apontando para cima, apontando para A, tá? E na vista frontal está mostrando a peça que ficou depois que eu cortei, o corte, né? E eu consigo ver então a parte interna da peça, a parte interna desse joelho. E para mim entender que realmente foi cortada, tem essa parte aqui que a gente chama de achura, né? Tá vendo que ela tá com umas linhas aqui, todas inclinadas, está mostrando é a parede que foi cortada. Essa parte aqui não está achurada porque não passou por ela o corte, não passou por ela ali um plano de corte. Então, o corte total, ele serve, por exemplo, quando você tem o desenho de um equipamento, o desenho de um componente, de peça, de um conjunto, que seja complexo, tá? Que tenha muitas coisas dentro. Se eu desenhar isso em perspectiva ortográfica, eu não vou entender nada. Então, como é o caso aqui, ó. Aqui eu tenho um desenho de conjunto de uma caixa de engrenagens, né? E quando eu pego essa caixa de imagens e cortar ao meio, de ponta a ponta, aí eu consigo observar o que tem dentro, tá? Então, os cortes são imaginados e representados sempre se que for necessário mostrar elementos internos da peça, ou elementos que não estejam visíveis, como é o caso aqui. E aí o detalhe, que quando eu faço o plano de corte, quando eu corto a peça ao meio, algumas peças não podem ser cortadas, como é o caso. Eu passei aqui, como se tivesse colocado ele numa serra e passado a serra bem no meio do equipamento. No caso aqui, é uma caixa de engrenagens. Só que esse plano de corte, ele não pode cortar peças como essa peça aqui. Quem sabe que peça é essa aqui? O que se parece essa parte aqui? Isso daí é o eixo que dá o movimento para toda a engrenagem, né?
Você poderia me dizer o que parece isso? É o eixo que dá o movimento. Oi? Pode falar de novo? Não é o eixo que faz todo o movimento da engrenagem, que aqui seria Isso, onde vai o acoplador para dar movimento. certo, isso mesmo. É o eixo, certo. Então, quando eu faço o corte na peça, né, quando eu faço um desenho de corte, não pode ser cortado eixo, tá? Não pode ser cortado chaveta, que é essa pecinha aqui, que eu vou encaixar, por exemplo, uma polia, uma engrenagem. Não pode ser cortado parafusos, então aqui é um parafuso, tá? Aqui é um outro parafuso. Não pode ser cortado engrenagem, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma engrenagem, aqui é uma outra engrenagem. Não pode ser cortado esferas de rolamento, que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a representação de rolamento, ó. Então aqui essas duas circunferências é um rolamento de esferas, né? Então aqui essa parte não é cortada. Olhar, isso aqui é um olhar de içamento, né? Ou seja, eu pego a peça por aqui com um gancho, tá? Então aqui também não pode ser cortado, bujões, né? E etc. Peças que não podem ser cortadas, tá? Quando eu faço o desenho de corte. Por isso que eu consigo observar o que que é, né? Eu consigo observar que é um eixo, que é uma engrenagem, que é um rolamento, que é um parafuso. Então, essas peças, quando eu faço desenho de corte, elas não são cortadas, tá? Tem o corte composto. O corte composto é quando um plano de corte não é o suficiente, né? O que é um plano? É um plano mesmo, né? Eu pego aqui uma folha, imagino que essa folha é uma lâmina, eu corto, passo pela peça. Pronto, cortou a peça. Né? O primeiro corte é total, ele passa a peça por inteiro. Mas se essa peça tiver alguma inclinação, coisa do tipo, não vai dar certo. Aí eu posso ter o corte composto. Ou seja, é composto de mais de um plano. Nesse caso aqui, ó, eu tenho um desenho de uma tubulação. Tá? Quando eu olho ele aqui pela vista superior, eu vejo que ele tem o eixo dele é inclinado. Tá? Então, se eu fosse aplicar um plano de corte ali, não ia dar certo. Porque se eu aplicasse um plano de corte querendo mostrar a parte interna da peça, alguma coisa ia dar errado, né? Tipo, se eu cortasse aqui, passando pelo meio, não ia dar para ver essa parte de baixo. Se eu passasse aqui, não ia ver essa parte aqui, tá? Então, nesse caso, eu faço um plano composto, corte composto. Então, aqui eu tenho alguns planos aqui, né, mais de um plano, para mostrar o corte, né? Então, olha só, eu tenho aqui o plano de corte, né, que o que vai gerar o corte AA, né, AA. Então, ele vai aqui nesse plano, depois ele vai nesse outro plano, com outro ângulo, depois nesse outro plano. E aí eu pego, sempre eu faço o corte, e na outra vista ortográfica, eu desenho a peça em corte, que eu vou chamar de corte, tá vendo aqui, ó, corte AA. É justamente aonde tem esse corte aqui em vermelho, que são planos secantes concorrentes, ou seja, plano secante é plano que se corta, né? Então, aqui tem um plano, aqui tem outro plano, então os planos se cortam, né? Concorrentes, né? Porque estão ali se cruzando, certo? E aí eu sempre mostro na outra vista o desenho em corte e eu tenho que identificar. Então aqui eu identifico como? Pela linha tracejada grossa, tá? Que vai ter que ter na extremidade duas setas identificadas com letras maiúsculas. Então, no caso aqui, o corte aqui que está passando aqui é o AA. E na outra vista que eu vou desenhar uma peça em corte, vai estar escrito corte AA. Certo? Tá. Por exemplo, esse caso, essa peça aqui, ó. Estamos vendo ela aqui em vista superior, né? E aí, olha só. Aqui são planos secantes paralelos, né? Então, tem planos secantes, eles se cruzam, tá bom? Né? Estão cortando a peça, só que são paralelos. Tem um plano aqui, outro aqui, outro aqui. Se eu fosse fazer um plano só para tentar demonstrar o que eu quero, né? Porque a intenção de fazer desenho de corte é mostrar alguma coisa dentro da peça. Tá? Nesse caso, o que eu quero mostrar aqui? Eu quero mostrar que tem um furo aqui, eu quero mostrar a parte interna desse furo aqui, a parte interna desse furo aqui, e a parte interna desse furo aqui, que está mostrando aqui em linha tracejada. Se eu fosse
utilizar apenas um plano de corte, eu ia ter que escolher, né? Ou eu cortava aqui, ou eu cortava aqui, ou eu cortava aqui. Ou seja, eu ia só ver uma parte da peça cortada. Então, também, nesse caso, eu vou utilizar corte composto. 3 planos, cada plano passando aonde eu quero, aonde interessa mostrar. No caso aqui, os 3 furos. Aí eu corto, identifico, né? Corte, né? Ó, tá aqui A, né? Corte A. E eu mostro essa parte que foi cortada, né? Na outra vista ortográfica. Tá vendo aqui, ó? Acima, né? Corte A, tá? Corte A. E ele consegue mostrar, então, aqui, ó, onde tem esse primeiro corte aqui, que é essa parte aqui, o segundo corte, que é essa parte aqui, nesse plano, e o terceiro corte, passando aqui por esse furo na horizontal. Beleza? Então, é para essas ocasiões que vai ser necessário utilizar corte composto. E, claro, para mostrar que a peça está cortada, eu vou utilizar as achuras. Tá? As achuras têm 2 utilidades. Uma para mostrar que a peça está cortada e a segunda é para mostrar qual é o material. É o material da peça, então também serve para isso. E a achura tem simbologia. Cada formato de achura significa um tipo de material. Então, ferro fundido. Esse primeiro caso aqui são linhas inclinadas a 45 graus, né? E com a mesma distância entre eles. Borracha, plástico, isolamento elétrico, né? Então, e todas são linhas paralelas, né? Linhas paralelas inclinadas, com ângulo de 45 graus, né? Mas aqui estão de 4 em 4. 4 linhas paralelas, né? Mesmo distanciamento. Coloco uma distância, mais 4 linhas paralelas, então aqui eu estou identificando que essa peça é feita de borracha, através da achura. Tijolo, alvenaria, de pedra, então também são linhas a 45 graus, só que tem mais distanciado uma da outra, né? Água, fluidos, tijolo, né, vista externa, aço, que é o mais comum a gente vê, são 2 linhas próximas, né? Sempre ali a 45 graus, né? Tá vendo aqui, ó? E depois uma certa distância. Rolha, isolamento, couro, mármore, louça e vidro, né? Então, tem esse outro formato, madeira, pedra bruta. E para cada tipo de material tem um tipo de achura, um formato de achura. Bronze, latão e cobre, tijolo e refratários, terra, isolamento sonoro, metal, zinco e chumbo. Então, quando eu fizer o desenho da peça, eu também tenho que identificar de que material ela é feita. Tá, tem uma peça cortada e ela é feita de bronze. Então, eu vou procurar ali qual é a achura do bronze. Tá, então, aqui, metal, zinco e chumbo, mármore, enrolamento elétrico, rocha, isolamento térmico, materiais transparentes, magnésio, alumínio, concreto, areia, tela. Tá? Quando a gente for utilizar, quando você, por exemplo, for utilizar um programa, como, por exemplo, o AutoCAD, você vai fazer o desenho de corte da peça, depois você vai procurar no programa, na biblioteca dela, a achura para aquele material que você quer e vai aplicar naquela região, tá? Onde está achurado. Então, é bem mais simples, né? Bom, aqui um exemplo, né? Onde mostra, eu retirei de um manual, né? Manual de um equipamento. E aqui tem um desenho de conjunto de uma bomba hidráulica. Tá? E aí, foi utilizado para esse caso corte. Né? Então, vemos aqui a parte achurada é a parte que foi cortada. É isso? E aí está tudo a 45 graus, linhas, você pode perceber. Aí também um outro detalhe quando você tem peças que estão ali, uma ligada na outra, tá? Você não pode colocar a achura no mesmo sentido, tá? Olha só o exemplo aqui, ó. Vocês verem um pouquinho mais de perto. Então, olha aqui. Aqui, ó, você tem aqui essas achuras a 45 graus nesse sentido, tá? Só que aí essa peça aqui, ela vai ligar com essa outra peça aqui. Tá? Aí a achura já muda para o outro lado. Para não ficar no mesmo sentido. Mesma direção. Né? Por que eu faço isso? Porque se você não fizer isso no desenho técnico, a pessoa que estiver olhando pode interpretar que é uma peça só. Então, para isso, já é uma outra norma com relação à achura que diz, né? Quando você for fazer desenho de achuras, quando tiver peças que são contíguas, ou seja, que elas se unem ali, né?
você tem que alterar a direção da achura. Você vê dessa maneira aí. E é como eu falei antes, né, olha, eixo aqui é o eixo da bomba, não se corta o eixo da bomba, os rolamentos, né, não são cortados, pinos, né, todas essas são peças que não são cortadas, tá? Meio corte, também é muito comum de se ver meio corte, é quando você quer mostrar um desenho técnico, como a peça é vista de fora, da parte externa da peça, e como é que ela é na parte de dentro, tá? Então, olha, no meio corte, apenas a metade do objeto é cortada, a outra metade do objeto permanece em vista externa, tá? Meio corte é utilizado para objetos. Aí outro detalhe, eu só vou ver desenho de meio corte quando eu tenho objeto simétrico, tá bom? Como o caso é o eixo, engrenagem, rolamentos. Então aqui, do lado esquerdo, tem um desenho aí que parece ser um vaso sanitário, tá? Ele é uma peça simétrica. O que é uma peça simétrica, né? Quer dizer o seguinte, que um lado é igual ao outro, é um espelho, então ele é simétrico. Então eu pego, corto no meio, só que uma parte eu desenho em corte e outra parte eu desenho em vista externa. O detalhe é o seguinte, nessa que você vai fazer o desenho da parte externa, você não desenha arestas invisíveis, tá? Esse é o detalhe. Essa aqui está lá na norma. Quando você faz meio corte, a parte que você vai desenhar, a parte externa do objeto, como é o caso aqui, ó, não vai aparecer arestas invisíveis, não vai aparecer linhas tracejadas. A outra metade vai aparecer cortada, né? Tá aqui, vai passar uma linha bem no meio, é uma linha grossa, traço ponto, porque é a linha de corte. E, claro, né, tem corte, então vai aparecer achuras. Tá? Aqui é um desenho técnico do lado, que é o quê? Tá mostrando aqui uma base de uma peça, né? Um mancal, tá bom? E nesse mancal, ele tá acoplado ali um rolamento. Então, o que foi feito aqui? Desenhou a parte da peça desse conjunto em corte e outra parte não. Outra parte eu vejo a parte externa. Então, essa parte do lado esquerdo, ele está desenhado apenas a parte externa. Tá? Então, eu consigo ver a carcaça, né? Vejo parafusos aqui, ó, vejo a porca do parafuso, né? Vejo aqui onde vai o mancal, né? E o outro lado, eu já vejo a parte interna. Então, eu vejo aqui a carcaça está em corte, eu vejo aqui o corte, né? Essa parte aqui achurada. Vejo agora a parte que não cortou, que é o rolamento. Aqui eu vejo os rolamentos aqui, ó, que seja de esfera. Vejo o parafuso também, que não está em corte. Vejo a porca, né? E consigo, então, observar bem a parte externa e a parte interna. Tá? É muito comum ver isso em catálogos. Corte parcial é quando eu não preciso fazer nenhum desses dois outros tipos de corte. Eu não preciso fazer um corte total, cortar a peça por inteiro, e nem preciso cortar metade da peça. Corte parcial é quando eu quero cortar só um pedaço da peça ali. Tá bom? É o caso dessa peça aqui. Digamos que isso aqui seja uma bucha, né? Então, se eu fizesse aqui um corte total, eu ia passar um plano aqui nela, tá? Que iria atravessar ela aqui totalmente, né? Separando ela aqui em duas partes. Eu ia ver aqui a parte interna dela mesmo. Se eu fizesse meio corte, né, eu ia desenhar ela em vista ortográfica, uma parte cortada e outra parte não cortada. Mas talvez seja interessante mostrar só um pedaço da peça que eu quero mostrar um detalhe, como é o caso aqui. Então, no caso aqui, o que foi que ele fez? Ele cortou só esse pedaço aqui, ó, porque tinha algum detalhe que eu queria mostrar aqui. Então, isso é chamado de corte parcial, tá? E aí, como é que eu faço isso no desenho? Eu faço o desenho, tá? Pego uma linha fina, tá? E a mão livre, né? Ou seja, não tem um formato certinho. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem vista ortográfica, não está em vista isométrica, não está em perspectiva. Então, faço o desenho e eu faço aqui uma linha livre aqui, ó. Ela precisa ser desse jeito, entendeu? Ela não vou usar régua, tá? E nessa parte aonde eu cortei, eu desenho em corte. Como é o caso aqui, eu tenho essa peça aqui, fiz aqui o corte, né? A linha de corte, uma linha fina, contínua. E nessa região aqui já mostrei achurado, né? Mostrando justamente que aí está em corte. Tá?
Aí corte parcial vai ser utilizado para muitas coisas, né? Esse exemplo aqui tem uma tubulação aqui, ó, e tem uma derivação, quero mostrar esses detalhes. Eu quero mostrar, por exemplo, um pino que tem ali dentro, um bujão, algum detalhezinho da peça. Então faço o desenho, faço aqui a linha de corte aqui, ó, e eu mostro o detalhe, tá? Como é o caso aqui. Aqui, ó, essa peça aqui, uma espécie de pino, ele fez um pequeno corte aqui, ó, destacado aqui, né, para mostrar o material, né, para mostrar esse detalhe aqui, ó, colarinho B2 por 02 14386, tá? E aí também está mostrando qual seria o tipo de material, através da achura, tá bom? E aí essa linha fina contínua a gente chama de linha de ruptura, tá? Mostra o local onde o corte está sendo imaginado, deixando visíveis os elementos internos da peça. Então, quando eu quero mostrar alguns detalhezinhos da peça, eu vou usar ou vou interpretar corte parcial, tá bom? Seção e encurtamento. Seção e encurtamento seção é quando eu mostro somente a face cortada. Eu esqueço todo o resto. Tá? Encurtamento é quando eu tenho uma peça muito comprida que ela não vai caber no papel. Tá? Tomazinho, por exemplo. Eu quero desenhar, sei lá, um objeto muito comprido, um cilindro hidráulico com uma lapiseira, né? Se eu for tentar desenhar ela no papel, eu consigo, beleza. Só que as partes que são muito pequenas, vai ficar muito ruim de enxergar. Então, quando eu tenho partes pequenas num objeto que é muito comprido, e o que eu sei que aquela parte que vai cortar, ela não vai ter muita mudança, vai ser tudo igual, como é o caso, por exemplo, de um cilindro, né? Eu posso cortar, né? Tirar essas partes e encurtar, tá? Para eu poder ver maior um detalhe, como, por exemplo, a ponta dessa lapiseira, ou um detalhe que está escrito nela aqui, 07, tá? Então, para isso eu vou usar encurtamento. Bom, mas primeiro inserção, né? Então, as seções informam somente a interseção do plano secante com o objeto, tá? Aonde passou o plano, elas só informam isso. Então, o que tiver fora desse plano de corte, ele não vai aparecer, tá? Ou seja, nesses desenhos aqui, que a gente fez desenho de corte, né? Onde fez o corte, o que tiver fora do corte não apareceria. Então, não apareceria o rolamento, não apareceria parafuso, e o que tivesse atrás dele também não iria aparecer. Somente o corte, tá? Então, olha só. As seções são desenhadas em um lugar adjacente no papel, né? Como é o caso aqui, olha só. Aqui eu tenho um desenho de uma espécie de alavanca, né? Um braço aqui, ó. E ali tem duas partes aqui, que parece ser um furo, né? E o que ele quer mostrar aqui? Ao invés de ele fazer vista frontal e vista lateral, ele já mostra na própria vista, por exemplo, que essa aqui seja frontal, ele já mostra como é a seção transversal, como seria esse pedaço aqui, essa região aqui, ó, como seria ela se tivesse em corte, como seria essa seção, tá? E ele coloca essa seção justamente no meio da peça, tá vendo aqui, ó? Eu cortei aqui a peça, e no meio, entre elas, eu coloquei como seria essa parte cortada. Então, teria esse formato aqui, ó, tá? Outro exemplo aqui. Isso aqui parece uma roda, né, com um ponto onde eu posso pegar aqui com a mão, né, tipo aquelas feitas para barco, né. Então, tem o desenho aqui e tem o corte, né, tem aqui as seções. Então, como é que esse formato, né, seção transversal dessa parte aqui, onde eu pego com a mão, né. Então, ele mostra que aqui é uma circunferência. Como é essa parte aqui, a seção transversal dela? Então, ele faz um corte aqui e mostra a seção aqui, no meio da peça. Está mostrando que ela aparece com uma seção em I, tá? É isso que eu estou mostrando aqui, aqui e aqui, tá? Então, todos esses são exemplos de desenho de seção de peças, tá? Então, seção de peça, ela interrompe a vista ortográfica, tá? Estas seções podem ser apresentadas dentro do contorno da vista, sem interrupção do traçado também. Então, no caso aqui, eu tenho um desenho aqui
de um eixo, por exemplo, né? E a outra vista que eu ia fazer aqui do lado, mostrando aqui a parte que ela, dizendo que ela é cilíndrica, eu já desenho aqui dentro. Eu faço já aqui em corte. Está mostrando como é a seção transversal, a seção, né, o corte dela. As seções podem também ser colocadas para fora da vista ortográfica, como é o caso aqui, tá? Nesse primeiro caso ele colocou dentro e aqui ele colocou fora, né, como se fosse a outra vista ortográfica. As duas formas estão corretas, tá? Seção e encurtamento, tá? Então, olha só, aqui eu tenho exemplo de o desenho de um eixo, né, com várias seções, né? O que são várias seções? São vários diâmetros, né? Então, aqui tem um diâmetro, aqui tem outro, 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 tá? Mas em cada pedaço dele ali, ele fez um corte, tá? Então, ele cortou aqui, nesse pedaço aqui, e mostrou que esse é o corte A, aqui corte BB, aqui corte CC, e aqui corte DD. E ele desenha o corte abaixo, tá bom? O detalhe é que dessa vez, perceba que está só o desenho do corte. O que tiver fora desse plano de corte não aparece. Só apareceu justamente aonde foi cortado. Então, se eu ter outro diâmetro aqui, não aparece, tá? Então, essa é a diferença entre desenho de seção e desenho de corte. Essa é a principal diferença, tá? Então, ele mostrou cada seção, ó, seção A, seção B, seção C, seção D. Tá bom? Tá vendo aqui? Ou ele mostra aqui embaixo, né? Aqui ele mostrou embaixo. Ou ele mostrou, pode também ser mostrado aqui do lado, ó. Seção A, seção BB, seção CC, seção DD, né? Quando uma peça como um eixo possui várias partes com diâmetros diferentes, podem ser feitas várias seções sucessivas, desenhadas em planos paralelos. É o que foi mostrado aqui. Encurtamento é quando a peça tem uma peça muito comprida, tá? E eu quero mostrar isso no desenho. Se eu pegar um desenho muito comprido de um cilindro, por exemplo, colocar isso em escala para colocar no papel, o problema vai ser o diâmetro, vai ser muito pequeno e alguns detalhes eu não vou conseguir observar. Então eu faço o quê? Uma quebra, tá? Um encurtamento. E aí, quando, por exemplo, for eixo, normalmente a gente faz assim, ó, do jeito que está aqui demonstrado, né? Na verdade, essa peça era muito mais comprida, né? Ela atravessava o papel, tá? E eu peguei e cortei ela aqui em duas partes, tá? Fiz um corte aqui, e eu pego aqui e mostro só essa parte aqui e só essa parte aqui, ó. Esquece esse resto aqui, tá bom? Porque eu sei que é igual, não tem problema. Se fosse diferente, não dava, tá? Então aqui eu desenho essa parte aqui, ó. Esse pedaço aqui e esse outro pedaço aqui, tá? E aí, como de praxe também, encurtamento, principalmente de eixo, a gente faz dessa maneira aqui, olha. Você faz aqui uma elipse, né, uma curva, né, para um lado e para outro, né, tipo um S, faz isso aqui, essa seção aqui e faz o achuramento, né, faz a achura de um lado e do outro, né, dizendo que a peça foi cortada, entendeu? Tá? Aqui são exemplos aqui, ó. Primeiro caso seria um tubo, um desenho, né, de seção em encurtamento, né, cortei esse tubo, digamos que eu tenho um tubo de 6 metros, com um diâmetro de 50 milímetros, não tem como desenhar isso, né? Então, eu corto a peça e desenho apenas 2 pedaços dela, porque eu sei que esse pedaço que aqui está cortado e que não está aparecendo é tudo igual, tá? Então, desenho só uma parte e outra. Um eixo aqui, ó, o exemplo do caso de baixo é um eixo vazado, né? Também, ele está em 2 cortes aqui, ele está cortado como um corte total e ao mesmo tempo está encurtado, tá? E aqui o outro desenho aqui pode ser uma barra, pode ser outra coisa. Veja que nesses 2 casos de baixo aqui, eu desenho uma linha sem padrão nenhum, né? Faço uma linha qualquer e linha fina, tá? Isso. Aqui é um exemplo, né? Então, encurtamento usado para tubos, eixos vazados, hastes, tirantes, etc. Aqui eu peguei o desenho de um manual e trouxe para cá. O que é isso aqui? Quem conhece Patrol, né? Moto-niveladora, né? Aquela máquina bem comprida, né? Então, lá do manual que eu peguei,
ela foi desenhada dessa maneira, tá? Essa parte aqui, né, é a parte onde fica a cabine do operador, né, tá aqui o volante, tá? Essa parte aqui é aquela onde tem a parte frontal dela, né? Então, lá na frente, né, vai ter aquela roda, né? Tem uma roda aqui na frente. Como essa parte aqui é muito comprida, tá? O que eles fizeram no manual? Eles fizeram um corte aqui, ó. Fizeram um corte aqui, tá? Não desenharam o resto da peça, porque era muito comprida, e desenharam só o início dela aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Continuaram aqui. Tá bom? Então, é um exemplo também de encurtamento. Ok? Bom. E por último, a omissão de corte. Em alguns casos, há necessidade de não se realizar o corte de certas geometrias de um objeto ou conjunto. Foi o que foi falado lá, né? No início. A omissão de corte é usada para garantir a leitura de partes especiais quando representada em corte, né? Ou seja, que se eu cortar, aí que eu não vou entender mesmo, né? Então, quais são essas geometrias que eu não posso cortar, né? Nervuras, eu não posso cortar. Braços, orelhas, esferas de rolamento, dentes de engrenagem, pinos, molas, parafusos que nós vimos, né? Etc. Tá? Então aqui, nervura, né? Isso aqui é uma nervura. Se eu olhar para cá, foi feito um plano de corte nela aqui, passou bem no meio, né? Poderia passar, se fosse ver, o corte ia passar bem aqui, bem nesse meio aqui, ó. Tá? Então, quando eu fosse fazer, essa parte tinha que ser achurada. Só que não apareceu achurada aqui, né? Porque eu não posso tirar esse detalhe da peça, tá? Então, nervura não pode aparecer achurada. Tá vendo aqui o corte A, mas a nervura não foi cortada. E braços, né? Tem aqui o desenho de uma polia, né? De uma correia plana, onde eu vou efetuar um corte. Então, eu vou passar aqui plano de corte. Tá? Então, ele vai cortar essa peça ao meio. Então, teoricamente, ele ia cortar aqui, ó, bem nesse meio aqui, ia passar. Tá? Então, quando eu fosse demonstrar aqui, no desenho de corte, essa parte também deveria ser achurada. Mas a regra diz que braços não podem ser cortados, não podem aparecer cortados, né? Então, tá aqui o corte AA, mostrando onde foi cortada a peça, mas na vista de corte, o braço não pode aparecer cortado. Ok? Outro caso de nervuras, né? Aqui onde foi feito o corte, aqui, ó, corte AA, mas a nervura aparece. Tá bom? Dentes de engrenagens, como já havia mostrado, né? Então, desenho de uma bomba. Então, eixo não foi cortado, né? Eixos, rolamentos, engrenagens, pinos, nenhuma dessas peças pode aparecer no desenho de corte cortadas, né? Achuradas. Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Então, beleza. Então, vai ficar para a próxima semana, vocês vão fazer aquele exercício básico, né? Eu já havia falado. E na próxima semana a gente continua, ainda há 1 ou 2 assuntos para acabar, então creio que no máximo mais outras 2 semanas a gente termina, então faço trabalho para já poder lançar a segunda avaliação, né? E a partir daí vai ficar só mesmo dependente o que ainda tiver no plano. Certo? Certo, professor. Tá? Então, não esqueçam, façam atividade para entregar no próximo sábado.